Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade à nossa jornada. Escatologia, uma jornada de descobertas. Estamos iniciando a nossa quarta aula, o qual nós já vimos dentro daquilo que foi proposto, uma introdução, né? Apresentei a nossa estrutura, o tema, o porquê estudar, o que aprender, como estudar, os principais temas que nós abordaremos, que nós veremos nestas aulas, neste curso, né? Falamos um pouco sobre o contexto, falamos também sobre a linguagem simbólica, falamos da cultura apocalíptica, falamos um pouco sobre o autor e sobre a data. Lembra que eu falei que a mais comum é a data de 81 a 96, no período de Domiciano, né? Essa é a data mais ou menos relativa, né, que todos acreditam. Alguns são mais específicos em falar do ano 90, 96, por ali, como quase é o último livro realmente que fecha. Segundo a historiografia, um livro antes de data é o Evangelho de Lucas, que foi mais ou menos esse período ali que é datado, no ano 90. Né? Então, Apocalipse, realmente, além de ser o último livro da Bíblia, ele é o cronologicamente. Você está falando isso porque, por exemplo, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Só que, teologicamente, o primeiro evangelho é Mateus. Isso é outra coisa que a gente tem que entender, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas cronologicamente, Marcos vem primeiro. Cronologicamente, as cartas de Paulo vieram primeiro do que os evangelhos. Né? Isso aí já é um outro assunto, é um outro curso, fique atento. Você também vai ter a possibilidade de fazer esse curso. E aí, nós falamos sobre a estrutura, eu falei sobre a estrutura, falei sobre a linguagem, as interpretações do livro, né? E hoje nós entraremos capítulo 1, saudações à igreja, né? Nós leremos, agora vamos nos ater. Né? A aula pode até ficar um pouquinho mais devagar, mais didática, mais lenta, um pouco mais longa, mas eu quero que você pegue nesse exato momento. Se você não separou, separe agora. Dá uma pausa neste vídeo, dá uma paradinha aí, pegue uma, duas, três Bíblias com interpretações diferentes, com traduções diferentes, pegue papel, pegue caneta. Se você imprimiu esse material, anote, ok? Para começarmos, eu vou aguardar. Por quê? Porque nós vamos entrar agora no que a Bíblia fala a saudação às sete igrejas. Ok? Opa, desculpa. Estou com um pouquinho de irritação na garganta. E hoje. Vou tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Nós temos o título, o autor e o assunto do livro. Capítulo 1, verso do 1 ao 3. Depois ele tem a dedicatória às igrejas. Ele começa com uma saudação. Ele começa trazendo saudações às igrejas da Ásia, desejando graça e paz. Ó, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Esta é a saudação inicial. Por isso, muito de nós, muitas vezes a gente nem sabe, ou muitos pregadores vão por tradição, vão por ouvir, quando assumem a tribuna numa igreja, saúdam a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns fazem uma firula maior, outros inventam outro jargão, mas isso é uma tradição que vem da escrita. Saúdo, né? Quero saudar a igreja com a graça e a paz. Então, é uma saudação. E a mensagem do Apocalipse, elas são relevantes para todas as comunidades cristãs. Elas foram escritas especificamente para 7 comunidades, mas historicamente. Mas teologicamente, elas falam de todo o processo da cristandade, desde a antiguidade, da medievalidade, da modernidade e da contemporaneidade. Ok? Então, ela é um assunto
histórico, cultural, pertinente, uma mensagem para trazer esperança, para trazer conforto, para trazer despertamento, repreensão para a igreja daquela época. Porém, teologicamente, lembra que eu falei na última aula? Que você tem lá, ó, na língua vernacular você lê, entendeu, compreendeu. Você vê o contexto das igrejas daquela época, da Ásia Menor, ali que hoje conhecemos como Turquia, né? E aí entendeu esse contexto. Aí qual é o degrau seguinte? É contextualizar para hoje. Qual é o outro degrau? Aplicar. Então, por isso que as 7 cartas, elas se aplicam teologicamente, aí já é um estudo teológico. Quando é um estudo histórico, você entende na língua e entende o contexto histórico. Foi escrito nesse período, existia isso. A cidade vivia assim, a cidade tinha um templo assim, a cidade tinha o templo de Zeus, tinha o templo de Diana, tinha o templo tal, vivia assim, tinha as guildas, tinha as associações comerciais, tinha isso, vivia assim, era um protetorado, vivia debaixo do poderio de Roma, era uma importante cidade portuária romana, saía e escoava mercadorias, então tinha uma riqueza profunda. Então isso tudo é entender contexto histórico. Eu quero estudar só isso, eu quero viver só isso. Como a carta chegou para aquele povo que estava perseguido, que não tinha legalização, entenda sempre isso. Nesse primeiro século, a igreja não podia funcionar de portas abertas, escancaradas, ok? Então, não tinha legalização, e aí você entende isso. Quando você contextualiza, você traz para hoje. O que eles estavam vivendo, como vivemos hoje, você faz esse link, essa costura, e aí você aplica. Teologicamente, quando você faz esta contextualização e você aplica, você está trazendo para as igrejas de todo o período da cristandade até os dias de hoje. Ok? Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que João e a mensagem que foi dada a João, ela não ficou circunscrita e exclusiva àquelas 7 igrejas. A ideia de Cristo era mostrar para toda a igreja de todos os tempos. Ok? E aí você vai ver agora que João tem uma visão. A primeira visão que João tem é a visão de Jesus Cristo. É a visão do Cristo glorificado. Entendeu? Na dedicatória, ele diz assim, ó, ele vai falar as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aí ele já começa com uma saudação, já trazendo para o coração daqueles ouvintes uma esperança. Que esperança, professor? Que esperança? A esperança daquele que ressuscitou, que era, que é e que há de vir, do eterno. Isso fala da eternidade. Era, é e há de vir. Ok? E aí ele continua. Da parte dos 7 espíritos, lembra que eu falei dos 7? Que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Aí ele continua. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Ó, aqui ele já dá sinais, já vem falando sobre o arrebatamento. Até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu, João, né, ele vai falar, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Esse termo aqui, você lembra que eu falei lá da visão do autor e data? Esse termo aqui, ele se identifica eu, João, o irmão nosso. Então, aqueles que têm como autoria e acreditam na teoria de João, o visionário, eles pegam essa parte aqui e colocam como se fosse João o apóstolo, ele colocaria eu,
presbítero, ou eu, o apóstolo, ok? Ele fala eu, João. E aí ele fala vosso irmão e vosso companheiro na tribulação. Me achei na ilha de Patmos, ele vai falar, achei-me em espírito no dia do Senhor. Entenda que esse dia do Senhor, eu já estou querendo já até dar fora do contexto, mas vamos lá. É o dia do julgamento. Como se sempre lê nas Escrituras, o dia do Senhor é o dia do juízo. É o dia que o Senhor há de julgar todo ser humano, morto ou vivo. É o dia que ele vai fazer justiça. E ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Olha como o João vai descrevendo. Vi 7 candeeiros de ouro. Vi 7, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, ouro amarelo. Lembra lá da cor? A sua cabeça e cabelos eram brancos, pureza, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido. Tinha na mão, verso 16, 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E aí ele vai falando, e a visão traz, primeiro, majestade, autoridade e poder. A figura central, a descrição vívida de Jesus, vestido de vestes brancas, cabelos brancos, olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze, refinado. Isso é uma visão de majestade, é uma visão que traz autoridade e poder. 7 estrelas representando os 7 anjos das 7 igrejas. 7 candelabros de ouro simbolizando as 7 igrejas. Espada de 2 gumes, representando a palavra de Deus que julga e purifica. Voz como o som de muitas águas, simbolizando o poder e a autoridade de Deus. 7 olhos, simbolizando o Espírito de Deus que tudo vê e conhece. Tudo vê e conhece. 7 olhos. Perfeição. A visão de Deus é perfeita. Ele vê tudo. Isso fala de conhecimento. Isso fala que Deus vê o profundo, o oculto e o escondido. O que o homem faz às ocultas, o que o homem faz no telhado, o que faz em praça pública, o que faz no calabouço, o que faz no seu quarto, não importa. Deus vê tudo. É isso que ele está querendo dizer. Seus 7 olhos. É o Deus perfeito vendo tudo perfeito, como verdadeiramente é. Eu vejo em parte. Eu vejo o exterior. Lembra lá da passagem de Samuel, quando vai ungir Davi? Não, eu rejeitei esse, rejeitei todos. Samuel, você vê o exterior. Eu vejo o interior. É esse símbolo que ele está trazendo. Ok? Do verso 17 ao 20, ele vai falar da autoridade, ele vai falar da identidade. O filho do homem, primeiro e último, o vivo, as chaves da morte e do Hades. Título messiânico, filho do homem, conectando Jesus com as profecias do Antigo Testamento e fazendo-se semelhante aos homens. Primeiro e último, reafirmando a eternidade e a soberania de Cristo. Vivo, Jesus venceu a morte e está vivo para sempre. Isso aqui, irmãos, na antiguidade, era um boom na cabeça dos religiosos, e quando eu falo religiosos, não traga para nós o entendimento do que, como se fala hoje dentro da cristandade, o conceito de religiosidade dentro do cristianismo, mas como religiosos, os que eram de religiões vastas no Império Romano. Para eles, era absurdo falar que um Deus morreu na cruz. Tanto que uma das imagens achadas em igrejas primitivas, dentro de cavernas, agora não me recordo qual, tinha lá
um desenho, uma inscrição, uma pichação, vamos assim falar para você entender, de um crucificado com cabeça de asno. Eles colocavam que Cristo, que o Deus do cristão era um Deus asno, burro, era um Deus que morreu. Não existia esse contexto do Deus que morre. O máximo era um Deus como Hércules, que fez vários trabalhos na mitologia grega, filho de Zeus, tinha sua parte humana, e aí, depois de cumprir todos os trabalhos, a premiação, Zeus leva ele e ele se transforma em um deus. Como Teseu, e vários outros. Mas um Deus que se fez carne e morreu na cruz e depois ressuscitou, é isso que João está falando aqui, o vivo. E ele tem as chaves da morte. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros. E aí ele fala, viste e que são e que hão de acontecer. Ele vai falando, ele vai relatando e ele vai descrevendo, que é no verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte no inferno. E aí ele escreve escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são presentes. As que são, que ele está vendo, e as que está acontecendo na comunidade. A perseguição. Ok? As que são o hoje, o presente. E as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos, e as 7 das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por isso que você escuta muito falar dentro da igreja, né, em pregações, ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o líder, é o pastor principal que Deus colocou ali na igreja. Ok? Não é criado teologicamente na cabeça de alguém que falou, não. Ele é o anjo da igreja. Por quê? Tem uns que falam que é anjo da igreja, outros querem rebater, outros querem falar que não, mas espera aí. Quando Jesus manda escrever ao anjo da igreja, ele não está mandando escrever um ser angelical. Está mandando escrever ao mensageiro. Porque anjo, no contexto, na palavra grega, é mensageiro. É aquele que é colocado como principal mensageiro da igreja. É aquele que é colocado como líder na igreja. É aquele que é colocado como presbítero, como pastor da igreja. Ok? Mais à frente a gente vai ver que Deus... Eu tinha um conceito, estudando para a gente fazer essa apostila aqui, eu mudei um pouquinho algumas coisas. Você vai entender lá na frente que eu vou falar. Então a comissão que Deus dá a João é: escreve o que viu. Escreve o que vê. Mistério das 7 estrelas, 7 candeeiros, ou candelabros, dependendo da sua tradução. A revelação se dará nas cartas às 7 igrejas. Então, o que nós temos que entender é, nesta introdução, João está mostrando a visão que ele teve de Jesus, a autoridade de Jesus e a ordem de Jesus. Para dar o quê? Para dar legitimidade e para dar autoridade às cartas que ele estava escrevendo para as igrejas. Você entende? Isso é uma introdução. João, eu vi seus cabelos, seus olhos, seus pés, a espada afiada, primeiro e o último que estava morto e viveu, tem a chave da morte, ele tem a chave do Hades. É a autoridade. João está fazendo uma introdução. Quem mandou eu escrever isso para vocês foi esse aqui. Foi o próprio Deus. Foi o Eterno. Ok? E aí João, ele vai ter uma reação. Né? Ele tem uma reação e ele cai. E ao cair, ele se levanta porque ele é colocado diante ele está diante da majestade. E quando ele chega diante da majestade, né, você imagina você tendo esta visão. Você imagina você tendo esta visão.
E aí, dentro desta visão, você fica quase que como morto. Você tem um mal súbito, né? Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, João, ele vai dar essa noção de que, olha, eu já vi muita coisa, já participei de muito sofrimento, muita perseguição, mas nada, a glória da majestade, a glória da majestade de Jesus. Por isso que eu tenho, queridos, muitas reticências quando alguém fala que viu isso, viu aquilo, está vendo aquilo outro. Irmãos, são glórias diferentes. A glória de um ser angelical é diferente. A glória de um querubim, a glória de um serafim, a glória de um arcanjo, a glória de um anjo, a glória de uma estrela, a glória de um sol, a glória de um planeta, a glória de um astro. São glórias diferentes. Poder diferente. Quando Deus envia um anjo numa batalha, um anjo mata 181 mil pessoas. Uma glória, poder diferente. E aí João ali, ó, verso 17, lê comigo. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, dá vontade até de pregar, mas não, a ideia não é essa, a ideia é estudo, né? Cair como morto. Aquele que se encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece tem que morrer. Tem que morrer para suas vontades, tem que morrer para você. Você consegue ver isso aqui no estudo? Olha, quando vi, não tem como a pessoa não se encontrar com Jesus e não morrer para si, não morrer para esse mundo, não morrer para as coisas desta terra. E só volta a ter vida. Porém, ele pôs a sua mão sobre mim. E olha, foi a mão direita. Tem mistério, tá? Tem mistério. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Entendeu? Porque 1000 ao lado e 10 à direita. 1000 fala da minha força, ó, do meu braço, da minha inteligência, da minha capacidade, do meu jeito de fazer a aula, do meu jeito de dar a aula, do meu jeito de pregar, do meu jeito de trabalhar, do meu jeito de conquistar, de labutar, de comprar minha casa. Isso. Agora tem conquista, você não vai entender. 10.000 à minha direita. É Deus. Você não sabe como chegou, como que é aquele ente. E aí, enfim, é aula, volta para aula, volta para aula. Você é a veia de pastor querendo pregar. Volta para aula, né? Dizendo, não temos. Eu sou o primeiro e o último. Ponto. Não, é o que ele está mandando dizer para as igrejas que estavam em lugares altamente pagão. E entenda pagão, que não é a pessoa que não é religiosa, que não tem religião. Pagão é uma pessoa altamente religiosa. Pagão é uma pessoa que crê em tudo. Ela crê em Dionísio, ela crê em Apolo, ela crê em Júpiter, ela crê em Ísis, ela crê em Osíris, ela crê em Ra, ela crê em Diana, ela crê em Ulisses, ela crê... Enfim, esse é o pagão. Esse é o pagão. Ele vai para a festividade para Zeus, que é o deus do panteão, é o deus dos deuses do panteão grego. E no dia seguinte, na semana seguinte, ele está lá numa festividade romana, num panteão romano, adorando Júpiter, que é o deus dos deuses do panteão romano. Você entende isso? Então isso é o pagão. E aí quando você pega e lê os gentios adentrando a igreja, os gentios vindo destas religiões, e aí escuta falar, eu sou o primeiro e o último. Não existe, não tem outro. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Não existe outro. É isso que João está escrevendo, mostrando para ele, fazendo esta breve introdução de o que ele viu, quem ele viu e quem deu essa autoridade para ele escrever. Ok? E aí ele cai e ele é encorajado. Irmão, imagina você ser
vê Jesus e ele toca e fala: não temos. Não temos. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eternidade. Ok? E aí, nós entramos dentro, propriamente dito, do capítulo 2 das cartas. Ok? Se você quiser anotar, você anota aí, ó, para a gente entrar para o 2, os principais temas do capítulo 1, a divindade de Jesus Cristo, a esperança da volta de Jesus, a importância da perseverança e a autoridade de Jesus. Ok? As cartas às 7 igrejas, encontradas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, são mais do que simples mensagens para comunidades específicas do primeiro século. Elas servem como um espelho para a igreja em todos os tempos, revelando tanto os desafios como as oportunidades que os cristãos enfrentam. Contexto histórico, elas foram escritas no contexto do final do primeiro século. As influências que as igrejas enfrentavam eram culturais e religiosas. Eu já falei sobre isso, a cultura romana e a religiosidade romana. Roma, ele permitia que as religiões funcionavam, e elas funcionavam como um catalisador, como um controle, como uma observância para saber a lealdade. Tanto que algumas cidades vão ser as primeiras a construir templos para terem festividade ao imperador. Nós vamos falar sobre isso. Uma das igrejas que é a primeira a construir, uma das cidades, uma das cidades na qual pertenceu a igreja, aquela cidade, constrói um templo como fidelidade. Então a religião mostrava fidelidade. E as cartas abordam temas como fidelidade, perseverança, arrependimento e vigilância. A natureza da carta, ela é personalizada, profética. As cartas são personalizadas. Personalizadas por quê? Porque elas se dirigem a uma igreja local. Há estudos que colocam cada igreja em uma era. Ok? Aí você vai ter que entrar ou aprofundar muito. Aí a gente pode, de repente, se você quiser, né, ou desejar, e nós tivermos algum tempo e habilidade, a gente consiga fazer isso, né? A igreja do primeiro século, a igreja sofredora, a igreja perseguida, a igreja morna, a igreja apóstata. Cada uma falando da sua época. Ok? Cada um escreveu, essa é a igreja tal. Então, em cada época que ia passando, a última igreja, a igreja morna sempre era a igreja da época. Aí quando ia passar 10, 100 anos, aí ia de novo. Enfim, é teologia. Eu costumo falar, eu acho que eu não cheguei a falar para vocês. Mas como meus alunos de teologia, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Teologia é mutável. Teologia muda. Porque teologia ela é humana. Entenda isso. Teologia, ela é humana. Ela é ruim? Não. Ela é boa? Em parte. Por quê? Porque é a pretensão do coração do homem em estudar aquilo que é inescrutável, que não tem como mensurar. Deus não se coloca em caixinha, em livro. Deus é imensurável. O que se pode conhecer de Deus está nas Escrituras. Então, teologia muda. Muda como? A partir de eras e de tempo, filosofia, doutrina, dogma, descobertas, achados teológicos, até achado dos manuscritos do Mar Morto, de Qumran, tinha esse monte de teorias. E depois as teorias foram findando. Opa, nós temos aí o Hubble, que fotografou, aí deu uma visão. Agora o James Webb. Eita, tem um design inteligente, a ciência do design inteligente, ela já mostra que o universo está pronto, quebrando milhões e milhões de cabeças pensando, ué, o universo não está se expandindo, por quê? Porque eles acreditavam que eles apontando o James Webb para um lugar, ia chegar numa visão, não ia ter nada, só escuridão.
para provar que o universo está aí em expansão. Quando o James Webb apontou, pegou 13 milhões de anos-luz de distância. 13 milhões de anos-luz não é de que o universo foi criado, tá? Esse 13 milhões de anos-luz é que da onde está até chegar naquele ponto, levaria 13 milhões de anos-luz na velocidade da luz, ok? É distância. Já tem um universo todo formado e pronto. Então, se você vê, se o homem vai descobrindo coisas, a arqueologia vai descobrindo coisas, e essas descobertas vai dando novas interpretações, novas visões. Então, teologia, ela tem a ortodoxia, é garantia dos princípios basilar para nós não mudarmos. Por isso que a gente vê tantos escândalos hoje aí. Escândalos com dinheiro, escândalos morais, escândalos éticos. Por quê? Porque não se apegam à ética, não se apegam à ortodoxia, e aí acaba criando um monte de coisa. É ruim a teologia? Não. Teologia esfria? Também não. Quem fala que teologia esfria é porque... Deixa eu respirar aqui. Para não falar o que eu pensei. Para não fazer você pecar comigo. Então quem fala que teologia esfria é porque não quer se debruçar, não quer gastar tempo para ler, para estudar, ok? Para ver os seus conceitos caírem, criando outros conceitos. Então, ela é personalizada. 2, ela é profética. 3, simbólica. 4, relevante. Ok? Perfeito até aí? Tamo junto? Temos as 7 igrejas. Nós temos as 7 igrejas. Elas têm como seus principais temas, né? A igreja de Éfeso. Voltando aqui, perdão. Os seus principais temas, né? Ela tem como tema principal fidelidade, repreensão, encorajamento e promessa. Elas sempre vão trabalhar dentro deste quadrado, vamos dizer assim, né? Dessa face de 4 lados. A fidelidade, a repreensão, o encorajamento e a promessa. Ok? Então, a igreja de Éfeso, uma igreja que havia perdido o primeiro amor e precisava se arrepender. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, mas fiel. A de Pérgamo, uma igreja que tolerava falsos ensinamentos e a imoralidade. A igreja de Tiatira, que tolerava a falsa profetisa Jezabel e a imoralidade sexual. Sardes, uma igreja morta espiritualmente, que precisava se despertar. Filadélfia, uma igreja fiel e perseverante, apesar da oposição. Laodiceia, uma igreja rica e autossuficiente, que precisava se arrepender e abrir a porta para Cristo. Então, quando nós entendemos esses pormenores, nós vemos que Jesus, ele trabalhou de tal forma para cada igreja recebesse a sua carta personalizada. Isso fala, deixa eu voltar aqui, isso fala que Jesus, num todo, olha o todo, mas trata individualmente com cada igreja. Olha o todo da cristandade, mas trata individualmente com cada igreja. Olha o todo da igreja, mas trata individualmente com cada filho. Você entende isso? Então, vamos adentrar num aspecto ao qual ele vai trazer cada igreja uma realidade, cada igreja uma repreensão e cada igreja uma direção. A igreja de Éfeso é uma igreja que ela recebeu elogios, ela recebeu repreensão, ela recebeu uma exortação e ela recebeu uma promessa. Você consegue... A igreja de Éfeso foi uma igreja
a qual ela teve o seu elogio voltado para as suas obras. Porém, ela deixou, como é que eu posso falar? Colocou as obras à frente do amor. Desculpa, estava molhando a minha garganta. Voltamos. Ela recebe um elogio. Qual é esse elogio que ela recebe? Vamos ler? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se disseram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha que elogio. Naquela época, já está ficando muito grande, essa aula está ficando grande, eu vou dar uma parada para fazer outra, né? Mas vamos aqui pelo menos concluir essa aula com Éfeso. Na próxima a gente já começa com Esmirna. Colocaste à prova. Existe um documento no final do primeiro, início do segundo século, chamado a Didaquê dos Apóstolos, ou Instrução dos 12. E lá dentro, são, se não me engano, 12, 16 capítulos, ele versa dizendo que era para pôr à prova aqueles que se diziam apóstolos, que chegavam com outra doutrina, que entenda que o termo apóstolo, para nós, a gente já joga logo lá em cima, né? Apóstolo, termo apóstolo, emissário, enviado, que era aquele que saía de uma cidade para outra para pregar a Cristo, onde Cristo nunca foi anunciado. Então, o ministério apostólico, o ministério enviado, o emissário, que hoje a modernidade, contemporaneidade coloca como missionário, ok? É aquele que vai com uma unção missionária, com uma unção de emissário, de representante, de pregar. A igreja de Éfeso cumpriu determinadas... Opa, peraí, você está se dizendo enviado de Jesus, apóstolo, emissário de Jesus? Tá. Aí eles tinham lá as instruções para colocar à prova. Por isso que colocaram-os à prova, pelo ensino. Opa! Segue sinais, prodígios e maravilhas? Eita! Ficou mais de 3 dias hospedado? Pediu dinheiro? Falso apóstolo, falso profeta. Era assim que era feito. Imagina hoje, já metade desses apóstolos, profetas, pastores que estão por aí já era cortado. O quê? Você quer tanto para anunciar a palavra aqui na igreja? Você é falso profeta. Jesus chama tanto quem vende quanto quem compra como vendilhões do templo. Guarda isso no teu coração, querido aluno. Falso apóstolo, falso profeta, falso mestre. É todo aquele que cobra, que prega por torpe ganância. Pedro fala sobre isso. Torpe ganância. Dinheiro. Só prega se der dinheiro. Se a igreja A der mais, prega. Se a igreja B der mais, prega. Se diz apóstolo, se diz profeta, se diz pastor itinerante, pastor missionário, se diz missionário, mas só vai se pagar, só vai se cobrar. Era isso que não é novidade para hoje, século XXI, não, irmãos. Isso já acontecia no primeiro século. E Jesus está falando aqui que você colocou eles à prova, Éfeso. Eu vi que você testou e eles se acharam mentirosos. Vocês não toleraram. Porém... Aí ele vai falar assim, ó, suportar e tens perseverança em suportar as provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que caíste de onde, ó, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Então, Jesus mostra o elogio, Jesus fala da obra, Jesus fala da onde, qual é a repreensão e manda se arrepender. Agora vem o filé mignon, para a gente finalizar essa aula que já está muito longa. Agora vem o filé mignon. Ó. E ainda tem um elogio extra, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É um elogio extra. Eita, pastor, e agora? Olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Deus não tira o pastor da igreja, Deus tira a igreja do pastor. O pastor continua lá com a igreja institucional e tal, funcionando, e já não é mais a igreja de Cristo. Eita, que isso, pastor? É forte. É forte. É o texto. Ó, a estrela, o anjo, quem é o anjo? É o pastor da igreja. Candeeiro é a igreja. Aí ele fala, moverei, ó, se não se arrepender, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, aí ele faz o elogio, né, o extra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. Olha só, árvore da vida que se encontra no paraíso. Qual é a repreensão? A falta de amor às obras. Falta de amor traz morte. Não é isso? Falta de amor traz morte. E qual é a promessa? Que se arrepender é o contrário de morte. Vida. Se você observar, todas as cartas é assim. A repreensão e a promessa é proporcionalmente inversa. Então, quando o João escreve para Éfeso, ele elogia as obras, elogia que colocou à prova os falsos profetas, apóstolos, né? Tem a repreensão, tem a exortação e tem a promessa. A igreja que vencer receberá o direito de comer da árvore da vida. Sou o professor Newton Xavier e te aguardo na nossa próxima aula, em nome de Jesus.